Se você tem a sua Bíblia nessa noite, ¿Tienen sus Biblias esta noche? abra comigo ao livro de São Marcos. Ábranla conmigo al Evangelio de San Marcos. Eu estou lendo do 15º capítulo e estou começando com o versículo 33. Capítulo 15 de San Marcos, comenzando con el verso 33. É isso que a Bíblia diz. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Hubo tinieblas sobre la tierra E a hora nona Jesus exclamou com grande voz, hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó con gran voz diciendo: dizendo: Eloi, Eloi, Eloí, Eloí, lama sabachthani, lama sabachthani, que traduzido é: que traducido es: Deus meu, por que me desamparaste? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? E eu quero usar como tópico nessa noite: Quiero usar como tema en esta noche: faltam 3 horas. solamente 3 horas más. Abaixe a sua cabeça, por favor. Tienen sus rostros, por favor. Pai Celestial, em nome de Jesus, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, eu te peço para me ungir para pregar essa mensagem nessa noite. me unjas para predicar este mensaje esta noche. Eu oro para que o Senhor venha ungir as pessoas para ouvir e receber. Que unjas al pueblo para que escuchen y reciban. Nós te agradecemos pela multidão aqui nessa noite. Gracias por la multitud que está aquí esta noche. E eu te peço por esse pessoal que está aqui. Pido tu ayuda en relación con esta multitud. E eu peço pela sua unção sobre as pessoas. Tu unción sobre el pueblo. Nos ajude a pregar sua palavra poderosa. A predicar tu palabra poderosa. Nos dê o poder de convicção do Espírito Santo. Poder de convicción de tu Espíritu Santo esté presente. E eu peço tudo em nome de Jesus. Suplico todo en el nombre de Jesús. E todos dizem amém e amém. Todos dicen amén y amén. Eu nasci 15 de março de 1935. Yo nací el día 15 de marzo del año 1935. A minha mãe e o meu pai não sabiam nada a respeito de Jesus Cristo. Mis padres no sabían absolutamente nada del Señor Jesucristo. Eu não nasci em um lar cristão. Yo no nací en un hogar cristiano. Na verdade, o meu pai nunca nem tinha visto uma Bíblia até que ele fez 25 anos. El caso es que mi padre nunca vio una Biblia hasta que él tuvo 25 años. E eu quero que você pense a respeito disso, me assistindo na TV. Evidentes que me miran, piensen sobre eso. A primeira vez que ele viu uma Bíblia, ele tinha 25 anos de idade. Nunca vio una Biblia hasta que tuvo 25 años. Eles nunca tinham ido a uma igreja. Nunca habían asistido a un culto en una iglesia. Eles tentavam viver uma vida moralmente limpa, Trataron de vivir vidas puras, moralmente hablando, lo mejor posible. mas a minha mãe e o meu pai não conheciam a Jesus Cristo. Mi papá y mi mamá no conocían personalmente a Jesucristo. E eu quero te dizer algo que aconteceu durante esse tempo. Quiero contarles algo que aconteció durante ese periodo de tiempo. Foi em 1937. Fue en el año 1937. Eu tinha 2 anos de idade. Tenía solamente 2 años. Foi durante o tempo da depressão nos Estados Unidos da América. Durante aquel periodo de tiempo de la Gran Depresión en los Estados Unidos. Não havia dinheiro, não havia emprego. No había trabajo ni tampoco dinero. As pessoas tiveram muita dificuldade de comprar o que comer. Era aún muy difícil para que la gente pudiera tener comida sobre sus mesas. A minha mãe e o meu pai eram pessoas pobres. Padres eran personas muy pobres. Eu não sei se vocês plantam algodão aqui no El Salvador ou não, No sé si ustedes cultivan algodón aquí en El Salvador o no. mas ali na parte do sul e na parte oeste dos Estados Unidos nós plantamos algodão. En Estados Unidos se produce mucho algodón. E a minha mãe e o meu pai durante esse período estavam colhendo algodão. Nesse tiempo mis padres eran cogedores de algodón. Era um trabalho muito duro e pesado. Y es un trabajo arduo y duro. Eles faziam 50 centavos por cada 100 libras. Solo como 50 centavos por cada quintal o cada 100 libras. Os dois juntos faziam 3 ou 4 dólares por dia. Los dos trabajando juntos se ganaban como 3 o 4 dólares al día. Era um trabalho muito pesado naquela época. Era un trabajo muy arduo y muy difícil. E eles tinham ido a um certo lugar para colher algodão. Ellos habían ido a cierta localidad para coger algodón. E como eu disse, eu só tinha 2 anos de idade. Dije, yo solamente contaba con 2 años de edad. A minha mãe e o meu pai tinham colhido algodão o dia inteiro. Mis padres habían cogido algodón todo el día. E eles tinham começado quando o sol nasceu Empezaron al amanecer, e paravam quando o sol se punha. terminaron al oscurecer. Eles trabalhavam 14 horas por dia.
14 horas ese día. Um trabalho muito difícil e pesado. Ardua y difícil. Eles estavam ficando em uma casinha. Se quedaban en una pequeña casa. Eles estavam ficando ali por alguns dias. Permanecer ahí por unos pocos días. E aí era onde eles estavam vivendo. Y ahí es donde ellos estaban viviendo. E como eu disse, eu só tinha 2 anos. Como les dije, yo tenía solamente 2 años. O meu pai me disse o que aconteceu naquela manhã. Y mi papá me contó lo que ocurrió aquella mañana. Era quase 2 da manhã. Eran como las 2 de la madrugada de la mañana. E ele disse que não sabe se foi um sonho ou se foi uma visão. Sé que no sabe si fue un sueño o una visión. A minha mãe estava ao lado dele Mi mamá estaba junto a él. e eu estava do lado da minha mãe. Yo estaba junto a mi mamá. Mas de repente ele me viu de pé ali perto da porta. Repentinamente él me vio parado en la puerta. Foi meio diferente, ele não entendeu. Era una cosa muy extraña que él no lo entendió. Ele se perguntou por que eu estava fora da cama. Quería saber por qué estaba yo fuera de la cama. Às 2 da manhã, o que é que eu estaba fazendo de pé perto da porta? 2 de la madrugada, ¿qué estaba haciendo yo parado junto a la puerta? Ele olhou para mim, se perguntando se ele estava sonhando. Me contemplando, pensando si estaba soñando. Mas ele disse que era muito real. Pero dice él que aquello fue una escena tan real. Eu estava somente de pé ali olhando para ele. Estaba parado ahí mirándolo a él. E de repente ele escutou a porta da frente abrir. Y de pronto él escuchó que la puerta se abría. Não tinha fechadura na porta, No había una cerradura en esa puerta. somente algo que segurava ela. Solamente una cosita para cerrarla. A porta ia abrindo lentamente. Y la puerta se estaba abriendo lentamente. Ele me viu de pé ali e viu a porta. Y él me vio parado ahí y vio la puerta. E ele gritou: Jimmy, volta para a cama. Él exclamó fuertemente: Jimmy, regresa a tu cama. Volte para sua cama. Regresa a tu cama. E de repente eu sumi. Y de pronto yo desaparecí. E ele colocou a mão do lado da cama. Y él cayó al lado de la cama. E eu estava deitado ali perto da minha mãe. Estaba acostado ahí junto con mi mamá. E foi isso que aconteceu. Y esto fue lo que aconteció. Na próxima manhã, quando amanheceu, El día siguiente, al amanecer, alguns homens começaram a gritar. unos hombres y unas mujeres comenzaron a gritar. Era um grito de alarme, Era un grito de alarma. porque 3 ou 4 portas abaixo da nossa casa, Casas abajo, eles encontraram um homem e a sua família que tinha sido esfaqueado até a morte. familia que habían muerto apuñalados. Alguém tinha entrado na casa, Alguien se había metido en la casa. tinha pegado uma faca e matado todos eles a facadas. Cuchillo, un puñal y los apuñaló y todos murieron. O meu pai não tinha entendido, Mi padre no entendió aquello. mas ele me disse anos depois. Años más tarde él me lo contó. Eu acredito que aquelas pessoas que mataram aquela família Que esas personas que asesinaron a aquella familia estavam vindo para nossa casa venían a nuestra casita también e eles iam nos matar, y nos iban a matar a nosotros, iam nos esfaquear até a morte apuñalarnos mientras dormíamos, e nos roubar do pouco dinheiro que tínhamos. darnos del poquito de dinero que teníamos. Mas Deus Todo-Poderoso, Pero Dios Todopoderoso, mesmo que nós não conhecíamos Ele, nosotros no le conocíamos. e o meu pai nunca tinha escutado falar dele, Mi padre nunca había oído de él, ele nunca tinha visto uma Bíblia, había visto una Biblia. mas Deus o alcançou em misericórdia Se extendió su misericordia e deu ao meu pai uma visão. y le dio una visión a mi padre. E eu vou te dizer o porquê. Diré por qué. Porque Deus olhou no futuro, Que Dios le miró a él muitos anos depois, muchos años en el futuro. e ele viu o São Salvador e eu Salvador. Vio San Salvador, el Salvador. Ele viu milhares e milhares de pessoas. Él vio miles y miles. Aleluia! E ele me viu pregando esse evangelho. Y él me vio a mí predicando este glorioso evangelio. E Deus Todo-Poderoso teve misericórdia. Dios, Aquele mesmo Deus mismo Dios, está aqui nessa noite. esta noche E Ele ama você. Não me importa quão pobre você é. que tan pobre seas, Não me importa quão pobre você é. no importa que tan pobre seas, Não me importa quão rico você é. no importa que tan rico seas, Deus ama você. Dios te ama. E Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, Enviado a su Hijo Jesucristo para salvar a sua alma eternamente. tu alma eterna. Eu quero que você volte comigo nessa noite, Vemos una mirada retrospectiva ao começo dos tempos. al comienzo del tiempo. Deus tinha acabado de criar o homem. Dios había creado al hombre
Ele nunca quis que o homem sofresse ou passasse necessidade. Y Dios no quería que el hombre sufriera necesidad o dolor. A Bíblia nos diz que Deus criou o homem em sua imagem. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Eu quero que você me escute nessa noite. Escuchen esta noche. Todos vocês aqui, Cada uno aquí, e devem ter 80 mil pessoas aqui. posiblemente hay 80,000 personas aquí esta noche. Todos vocês, Cada uno de los que están aquí vocês são criados na imagem de Deus. ha sido hecho en la imagen de Dios. Você não veio dos macacos. Usted no desciende del mono. Você não é o produto de uma evolução. Son el producto de la evolución. Você foi criado por Deus. Hechura de Dios. Você foi criado para adorar a Deus. Son hechos para adorar a Dios. Você foi criado para viver para Deus. Creados para vivir por Dios. Isso significa que todos vocês da televisão, Quiere decir usted también televidente. você foi criado por Deus, Usted es creado por Dios. criado para adorar a Deus, Creado para alabar a Dios. criado para viver por Deus. Para vivir para Dios. E para que Deus vivesse dentro de você, Que Dios viva dentro de usted. você precisa viver para Ele, Usted tiene que vivir para servi-lo, servirle. porque Deus criou você para servi-lo. Dios te hizo para servirle. A Bíblia nos ensina isso. La Biblia nos enseña lo siguiente. Nos diz que no começo Deus. Dice que en el comienzo, en el principio Dios. Essa Bíblia não tenta explicar Deus. La Biblia no trata de explicar a Dios. Ela simplesmente diz que existe um Deus. Declara que hay un Dios. E espera que nós tenhamos bom senso suficiente para saber disso. Tener el sentido común para saberlo. Você não é um produto da imaginação. Usted no es el resultado de su imaginación. Você não é um produto de um acidente. Es el producto de un accidente. Você é um produto de Deus. El resultado o producto de Dios. E eu quero te dizer isso agora. Quiero decirles esto. Esse mundo está em apuros. El mundo está en problemas. Existem grandes problemas nesse planeta. Grandes problemas que enfrenta este planeta. Existe guerra e dor. Hay guerra y sufrimiento. Existe fome e sofrimento. Hambre y sufrimiento. Mas Jesus Cristo está voltando. Viene pronto. Jesus está voltando. Viene pronto. Jesus está voltando. E Ele vai redimir esse planeta. Va a revivir este planeta. Existe também um ser chamado Satanás. También hay un ser que se llama Satanás. Alguns de vocês, através da televisão, podem não acreditar em Satanás. Creyentes quizás no crean en Satanás. Eu vou te fazer uma pergunta. Le haré una pregunta. Quem você culpa pelo mal no mundo? ¿Cómo explica usted la maldad en el mundo? Como é que você explica o coração maligno do homem? La maldad que existe en el corazón del hombre. Como é que você explica a desumanidade do homem para com outro homem? La inhumanidad del hombre hacia el hombre. Ele foi um anjo de luz, En una ocasión era un ángel justo, criado por Deus Todo-Poderoso. creado por Dios Todopoderoso. Mas ele caiu também Pero él también cayó. e liderou uma revolução contra Deus. Dirigió una revolución contra E Dios. quando Deus criou o homem, Satanás veio até o jardim. Cuando Dios hizo al hombre, Satanás vino en ese huerto. E Satanás tentou o homem. Y Satanás tentó al hombre. Satanás queria destruir a maior criação de Deus. Quiso destruir la máxima creación de Dios. Escute o que eu tenho para dizer. En esta noche, entonces, Satanás te odeia. Satanás te aborrece. Ele odeia todos vocês. A cada uno de ustedes Ele quer destruir você desea destruirte. que está na minha frente aqui essa noite. Frente de mí esta noche. Existem garotinhos e garotinhas bonitos aqui, Niños y unas niñas muy bellos. que são a inocência em pessoa. Un cuadro de la inocencia. Satanás quer destruí-los. Y Satanás quiere destruirles a ellos. Ele quer destruir você. Quiere destruirte a ti. Ele te odeia. Te odia. E por que é que ele te odeia? Que te odia. Ele te odeia porque você é criado na imagem e semelhança de Deus. Porque has sido hecho en la imagen de Dios. Ele odeia você porque Deus te ama. Te odia porque Dios te ama. Deus ama você. Te ama. Deus ama você. Deus ama você. Quando Adão e Eva caíram, Cuando Adán y Eva cayeron, parecia não ter mais esperança. parecía que no había esperanza. Porque entenda bem, ali nos lombos de Adão estavam todas as crianças que iam nascer. En Adán veníamos toda la raza humana. Todos vocês aqui nessa noite, Cada uno de ustedes aquí en esta noche. todos vocês da televisão, Cada televidente. você é um produto do pecado de Adão, Usted es un producto del pecado de Adán. um produto do fracasso de Adão. Producto
Fruto del fracaso de Adán, condenado para morrer sem Deus, destinado a morir sin Dios para viver no cativeiro. y a vivir en esclavitud. Mas graças ao nosso Deus, ele não parou por aí. Es a Dios que Dios no dejó las cosas así. Deus disse a Satanás o seguinte: Dijo lo siguiente a Satanás: ele disse que a semente da mulher que la semilla de la mujer ia ser inimiga da sua semente, estaría en enemistad con la semilla, la simiente de él. e a semente da mulher ia machucar a cabeça da semente dele, Él te herirá en tu cabeza, e você vai machucar o seu calcanhar. herirá su calcañar. O que é que Deus quis dizer com isso? Quiso decir Dios con ello. Ele disse para o diabo, Él le dijo a Satanás, ele disse para o maligno, dijo al maligno, Deus disse: eu vou enviar um redentor. Dios dijo, voy a enviar un redentor. Satanás, você não vai ter a humanidade. Satanás, tú no controlarás a la humanidad. Eu estou enviando um redentor, Un redentor, Emanuel, a Emanuel, o ramo, la rama, a vinha, la rama, o quarto homem, cuarto hombre, a rosa de Saron, rosa de Sarón, o lírio do vale, de los valles, a estrela da manhã. la brillante del amanecer. O seu nome será Jesus, Su nombre es Jesús. e ele vai salvar o povo dele. Salvará su pueblo. Ele vai salvar o El Salvador. El Salvador, Ele vai salvar o Brasil. Brasil, Ele vai salvar a Argentina. Argentina, Ele vai salvar a Costa Rica. Costa Rica, Ele vai salvar a União Soviética. la Unión Soviética, Ele vai salvar o mundo inteiro. el mundo entero. Glória a Deus. Esses foram dias escuros, Fueran días de tinieblas. porque Satanás tinha trancado a humanidade Había apresado a la humanidad. e o Redentor ainda não estava aqui. El Redentor no había venido todavía. Eu quero que você escute com cuidado. Que me escuchen con mucha atención. Antes de Jesus vir, Antes de que Jesús viniera, o mundo inteiro estava preso pelo mal. el mundo entero se encontraba preso a la maldad. O mundo inteiro estava fazendo mal. Pero estaba preso a la maldad. Era um estado de rebelião contra Deus. Era un estado de guerra o de rebelión contra Dios. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Una interrogante esta noche. Você está se rebelando contra Deus? ¿Estás en rebelión contra Dios? Eu quero te perguntar outra vez. Mira esa pregunta. Você está se rebelando contra Deus? ¿Usted en rebelión contra Dios? É um jogo que você não pode vencer. Es un juego que usted no puede ganar. Vai destruir você, Mira, porque Deus fez tantas coisas que Dios ha hecho tanto para te trazer de volta. traerte de nuevo a Él. Houve uma necessidade de redenção. Había una necesidad de redención. E agora eu quero te mostrar o plano da redenção. Quiero demostrarles el plan de redención. Na linhagem de Jesus Cristo, En el linaje del Señor Jesucristo haviam 4 mulheres habían 4 mujeres. que foram Betseba e Tamar. Estaba Betseba y Tamar, Tinha Ruth e Raabe. Ruth y Rahab. Somente uma dessas mulheres era pura, Solamente una de esas mujeres era pura. e era Ruth. Y esa era Ruth. Raabe era uma prostituta. Rahab era una ramera. Pense nisso. Piensen en eso. Betseba e Tamar eram adúlteras. Betseba y Tamar eran adúlteras. Você está entendendo o que eu estou dizendo? ¿Qué les estoy diciendo? Você pode se perguntar, Jimmy Swagger, eu não entendo. Mira, Jimmy Swaggart, no entiendo eso. Por que Jesus nasceria assim? ¿Por qué Jesús nacía de esa forma? En Na sua linhagem, 4 mulheres. el linaje habían 4 mujeres. 3 delas eram imorais. Ellas eran mujeres inmorales. Era assim que ele tinha que nascer. La forma que él tuvo que nacer. Mas Maria era pura. Pero María era pura. Ela não conhecia homem nenhum. Tuvo contacto con el hombre. E Jesus nasceu em um ambiente humilde, Jesús nació en forma muy humilde. em meio à pobreza. Entre la pobreza. E eu vou te dizer por quê. ¿Por qué? Porque o mundo inteiro está no pecado. Porque el mundo entero está en pecado. E a maioria do mundo é pobre. Y la mayor parte del mundo es pobre. A maioria não tem o que comer. La mayoría no tienen suficiente para comer. Então Jesus não veio como um homem rico. Por eso Jesús no nació como un hombre rico, Não veio como alguém da alta sociedade. sino como una figura rica. Aquele que era rico El que fue rico se tornou pobre, hizo pobre. para que nós pudéssemos ser ricos Nosotros fuésemos ricos. em Cristo Jesus. Jesucristo. Aleluia! Aleluya. Eu quero dizer isso outra vez. Y eso una vez más. Ele não veio em meio aos ricos. Él no vino entre los ricos. Ele não nasceu em uma mansão.
no nació en una gran mansión, Ele nasceu em uma casa pobre. en un hogar de pobreza. Me escute, Escúchenme. eu sei que existem muitos de vocês assistindo agora. Los que me miran por televisión, E você quer corrigir as coisas erradas da humanidade. quiere corregir las cosas que andan mal en la humanidad. Você não sabe como fazê-lo. No sabe cómo hacerlo. Você pensa, eu vou acabar com o governo. Podemos destruir el gobierno Vamos criar o caos. y vamos a crear un caos. Então estabeleceremos igualdade à humanidade. Producir igualdad para todos. Eu acho que eu posso entender seus sentimentos. Puedo entender lo que sienten. Existem tantos pobres. Hay tantos pobres. Como eu te disse no começo dessa mensagem, Dije al principio de este mensaje. meus pais eram pobres. Padres eran pobres. Eles eram os pobres dos pobres. Más pobres que habían. Mas a revolução não é a sua resposta. La revolución no es tu respuesta. A guerra e a morte não é a sua resposta. Y la matanza no es tu respuesta. O ódio, derramar de sangue não é a sua resposta. Y la sangre derramada no es tu A respuesta. sua resposta é Jesus Cristo. Tu respuesta es Jesucristo. Sua resposta é Jesus Cristo. Su respuesta es Jesucristo. Sua resposta é Jesus Cristo. Respuesta es Jesucristo. Sua resposta é Jesus Cristo. Respuesta es Jesucristo. Sua resposta é Jesus Cristo. Tu respuesta es Jesucristo. Sua resposta é Jesus Cristo. Me escute. Escúchenme. Veja bem, se você mudar um governo, Si cambian al gobierno, você tem o mesmo problema. todavía tienen el mismo problema. Me escute. ¿Me escucharon? Os problemas da humanidade não vão ser resolvidos. Los problemas de la humanidad no serán resueltos. Porque o único jeito de resolver os problemas, Porque la única forma que los problemas pueden solucionarse, isso vale para o El Salvador, refiero a El Salvador, isso vale para o Peru, refiero a Perú, isso vale para a África, a África, isso vale para todos os países do mundo. el mundo. É mudando de coração. Solamente cambiando el corazón del hombre puede. O homem precisa mudar seu coração. Tiene que tener Glória a Deus. gloria a Dios. Aleluia. 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 E Jesus Cristo é o único que pode mudar os corações. Jesucristo es el único que puede cambiar el corazón del hombre. Aleluia. Aleluya. Jesus Cristo é o único que pode mudar seu coração. Cristo es el único que puede cambiar el corazón. Ele é a única resposta. Él es la única respuesta. Ele é a única solução. Él es la solución. Me escute. Escúchenme. Jesus nasceu em uma casa pobre, Nació en un hogar de pobreza. porque a maioria das pessoas do mundo são pobres. Que la mayoría de la gente del mundo son pobres. Só Ele pode mudar a humanidade. Solamente Él puede cambiar al hombre. Ele é a resposta para os problemas dos homens. Él es la respuesta a los problemas de la humanidad. É isso que deixa o mundo chocado. Esto es lo que hace al mundo caer. Como é que alguém ¿Cómo puede alguien que nasceu há 2000 anos atrás, nació hace 2000 años nascida em uma casa pobre, en un hogar de pobreza, em meio a circunstâncias mais humildes, nacido bajo las circunstancias más humildes, como é que ele pode mudar o mundo? ¿cómo puede él cambiar al mundo? Ele pode fazer isso por causa de uma coisa, Puede hacer por una cosa. porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. E com Deus, todas as coisas são possíveis. Son posibles. Mas nascer da Virgem Maria não era o suficiente. Solo haber nacido de la Virgen María no era suficiente. Veja bem, havia uma dívida terrível que estava sobre todo homem. Había una terrible muerte o ligadura que estaba sobre el hombre. A Bíblia diz que todos pecaram. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Alguns de vocês me assistindo pensam que não pecaram, Los que me ven por televisión tal vez piensen que nunca han pecado, mas você já pecou. pero has pecado. O pecado era como um peso, El pecado era como una carga, é como uma força, es como una fuerza passa a ser parte da sua natureza. que vuelve parte de tu naturaleza. Eu vou explicar para você. Te explicaré eso. Veja bem, muitos de vocês dizem: o que você quer dizer com pecado? Pero ¿qué quiere decir con pecado? Eu vou te dizer o que eu quero dizer. Les diré lo que quiero decir.
Você quer fazer algo bom, mas você não consegue. Quiere hacer el bien, pero no lo puede hacer. Se você é alcoólatra, você quer parar, mas não consegue. Usted toma licor, quiere dejar de hacerlo, pero no puede. Se você usa drogas, você quer parar, mas não consegue. Usted toma drogas, quiere dejar de hacerlo, pero no puede. Há ódio em seu coração e você não consegue mudar. En tu corazón, pero tú no lo puedes cambiar. É o espírito de um homem, Es un espíritu dentro del hombre, a natureza dele. una naturaleza. Alguns de vocês aqui Algunos de ustedes aquí en este estadio, e muitos de vocês na televisão, ustedes televidentes, você tem um assassinato em seu coração. muerte en su corazón, crimen en su corazón. Você quer matar. Matar a alguien, Você não sabe por quê, no sabe por qué. mas aquele ódio está ali. El odio está allí. Eu quero te contar uma história. Quiero decirle esta historia. Eu estava em Detroit, no Michigan, há um tempo atrás. Era de Detroit, Michigan, hace años. Era em um grande coliseu. Era en un gran coliseo. Não cabia mais ninguém ali. Está lleno, está hasta el tope. Deus nos deu um grande culto naquela noite. Nos dio un culto glorioso aquella noche. Centenas vieram para Jesus. Cientos vinieron a Jesús. Enquanto eu estava para sair dali, Yo me estaba retirando de aquel lugar. tinha muita gente ali. Había una gran multitud de personas. Centenas estavam tentando me cumprimentar. Estaban tratando de saludarme. Outros estavam tentando me abraçar. Otros estaban tratando de abrazarme. Eram pessoas sensacionais. Eran gente bella y maravillosa. Mas de repente eu olhei ali para o homem mais alto que eu já vi. De pronto mis ojos fueron fijados en el hombre más grande que yo he visto. Ele tinha mais ou menos 7 pés de altura. Casi de 7 pies de estatura. Ele devia pesar umas 300 libras. Cerca de 300 libras. Ele me abraçou. Él puso sus brazos alrededor de mim. Eu parecia um bonequinho de pano nos braços dele. Como una muñequita en sus brazos. Então ele me disse a história. Me contó esta historia. Ele disse: Jimmy Swaggart, alguns meses atrás, Swaggart, hace unos pocos meses, eu era um membro das Panteras Negras. yo era un miembro de la Pantera Negra. Esse era um grupo de homens nos Estados Unidos que só tinham ódio em seu coração. Un grupo de hombres en los Estados Unidos que solamente tenían el odio en su corazón. Eles queriam queimar e matar. Querían encender cosas y matar y destruir. Alguns queriam corrigir as injustiças, mas não sabiam como fazer. Querían corregir las injusticias que existían, pero no sabían cómo hacerlo. O ódio queimava no coração deles. En sus corazones. Ele disse que odiava todo mundo. Yo odio a todo el mundo. Se existia um Deus, ele odiava Deus. Y a un Dios también a él le odio. Ele odiava os pais dele. Odiaba a sus parientes, Ele odiava sua mãe. odiaba a su mamá, Ele odiava todo mundo. odiaba a todo el mundo. Eu estou te falando que é o pecado. Te estoy diciendo lo que es el pecado. Você diz, Jimmy Swaggart, eu não sou assim. Jimmy Swaggart, yo no soy así. Sim, mas a mesma semente de pecado que estava nele está em você. La semilla de pecado que estaba en él está en ti. E ela se revela de milhares de maneiras. Vela en miles de formas. E um sábado à noite ele chegou em casa. Dijo, un sábado en la noche entró, Ele estava bêbado. estaba embriagado. E ele disse, Jimmy Swaggart, quando eu ficava bêbado, eu ficava muito mal. Jimmy Swaggart, cuando yo me emborrachaba, yo era muy mezquino. Eu queria machucar as pessoas. Quería golpear a las personas. Eu queria quebrar as coisas. Quería quebrar cosas. E eu era homem o suficiente para fazer isso. Suficiente hombre para hacerlo. Ele disse, então eu liguei a televisão, Prendí el televisor deitei em minha cama y me acosté en la cama e dormi meio bêbado. y me dormí por estar embriagado. Ele disse que na próxima manhã, era um domingo de manhã, Que la mañana siguiente, que era domingo, eu me levantei desperté. e a televisão ainda estava ligada. El televisor todavía seguía encendido. Eu nunca tinha desligado. No lo había apagado. E ele disse, você estava ali pregando na televisão. Usted estaba en la televisión predicando. Ele disse, com os meus olhos focalizados, Los ojos se enfocaron en aquel televisor. você estava apontando os dedos para mim. Dando su dedo hacia mí. E você estava dizendo, Jesus te ama. Diciendo, Jesucristo te ama. Jesus pode te dar uma nova vida. Cristo te puede dar una nueva vida. Jesus pode te ajudar a começar de novo. Te puede ayudar a comenzar de nuevo. Jesus pode tirar o ódio do seu coração. De quitar el odio de tu corazón. E ele disse, Jimmy Swaggart, eu fiquei nervoso. Jimmy Swaggart, yo me enojé más. Então eu me levantei da cama Me levanté de la cama. e eu ia arrebentar a televisão. Y con furia quería romper el televisor. Mas algo veio sobre mim. Algo se apoderó de mí. Algo veio sobre mim. Se apoderó de mí. Algo veio no meu coração. Con mi corazón. Ele disse, eu me assentei na cama. Me senté en la cama. E eu terminei de assistir o programa. En el televisor, el programa. Eu nunca senti nada como aquilo em minha vida inteira. Antes en mi vida había sentido yo algo parecido. Quando você terminou de pregar, Terminó de predicar. ele disse, eu me ajoelhei ao lado da cama. Me hinqué junto a mi cama. E ele disse, Swaggart, eu nunca orei em minha vida. Me dijo, hermano Swaggart, nunca antes había orado en mi vida. Eu nem acreditava que Deus existia.
existiera un Dios. Mas pela primeira vez ele disse: eu orei. Por primera vez en mi vida yo oré a Dios. Pela primeira vez eu chorei. Por primera vez yo lloré. Desde que eu era um garotinho, Desde que era un niño, eu não tinha mais derramado uma lágrima sequer. una sola lágrima. Eu era duro, Yo era duro, eu era frio, era frío, eu era muito mal, esquino, mas eu estava chorando. pero yo estaba llorando. As lágrimas rolavam em meu rosto. Tocaban mis mejillas. E ele disse: eu olhei para o alto Y él dice, levanté mis ojos. e disse: Deus, se o Senhor é verdadeiro, Dios, si tú eres real, se você realmente existe, realmente existes, salve minha alma, a mi alma, mude minha vida, y a mi corazón. tire o ódio do meu coração. El odio. E ele disse: Jimmy Swagger, Dice el Jimmy Swagger, Deus mudou o meu coração. cambió mi corazón. Deus pegou esse Pantera Negra Tomó a ese pantera negra e me mudou. y me cambió. E hoje eu estou pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Predicando el evangelio de Jesús. É disso que eu estou falando. Eso estoy hablando. Jesus é capaz. Jesús puede. Me escute com cuidado. Escúchenme con mucho cuidado. Mas isso não veio facilmente. Pero eso no vino fácil. Um alto preço foi pago. Hubo un tremendo precio que hubo que pagar. É isso que eu quero te falar nessa noite. Lo que yo quiero enfatizar esta noche. Jesus nascer não foi suficiente. No fue suficiente que Jesucristo naciera de la Virgen. Fazer milagres não foi o suficiente. Fue suficiente que Él obrara milagros. Ele teve que morrer no Calvário. Tenía que morir en el Calvario. Ele teve que pagar o preço pelos seus pecados. Pagar el precio por tus pecados. Pelos seus pecados. Tus pecados. E pelos seus pecados. Pecados. Ele teve que pagar esse preço. Que pagar ese precio. É por isso que ele veio. Por eso fue que Él vino. Ele era o único que podia fazer isso. Era el único que podía hacerlo. A Bíblia nos diz que ele foi preso no jardim do Getsemane. Dice que lo arrestaron en el huerto de Getsemaní. Naquela manhã eles o prenderam Muy temprano aquella mañana se lo llevaron. e eles arrambaram a barba do seu rosto. Arrancaron la barba de su cara. Eles bateram nele até que pedaços de carne saíram do corpo dele. Sobre sus espaldas hasta que la misma piel se caía de su espalda. Eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Corona de espinas sobre su sien. Eles batiam na cara dele Dieron bofetadas en el rostro. enquanto o sangue descia. Y la sangre empezaba a surcar. Lembre-se disso. Recuerden esto. Isso era Deus. Era Dios. Emanuel, Manuel. Deus conosco. Con nosotros. Ele estava pagando esse preço por mim. El precio por usted y por mí. Ele estava fazendo por mim e por você. Por usted y por mí. E naquela manhã bem cedo, Muy temprano aquella mañana. eles o levaram diante de Pilatos. Ante Pilatos. E Pôncio Pilatos disse: eu não encontro nenhuma acusação nele. Pilato dijo, no encuentro falta en E eu te dou a minha palavra nessa noite. Os daré mi palabra esta noche, amigos. Se você servi-lo, Si usted le sirve a Él, você também não vai encontrar acusação nele. se dará cuenta que Él es inocente. E a multidão disse: crucifique-o. La multitud gritó a una, crucifícale. A multidão disse: mate-o. La multitud dijo, mátenle. Pela maldade que estava no coração deles, eles disseram: mate-o. Razones vino ese dictamen, mátenle. E ele estava morrendo por eles, Estaba muriendo por ellos mismos, assim como ele morreu por você. como murió por ti. Colocaram uma cruz em suas costas. Una cruz sobre sus hombros. O pior instrumento de tortura que o mundo conhecia. El instrumento de tortura más horrible que el mundo haya conocido. Era disso que Deus estava falando. De esto es que Dios estaba hablando. Quando ele disse para Satanás há muito tempo atrás: A Satanás hace mucho tiempo a raiz da mulher que la simiente de la mujer vai te ferir a cabeça. herirá en la cabeza. Esse era Jesus, Era Jesús carregando aquela cruz. llevando aquella cruz Ele foi ao topo de Gólgota. hasta la cima del monte Gólgota. Ele teve que pagar o preço Tenía que pagar el precio por você e por mim. para ti y para mí. Eles levantaram aquela cruz. Daron la cruz, Eles pregaram as mãos dele nela. sus manos sobre ella. E de repente aconteceu. De repente aquello ocurrió. Ao meio-dia, A las 12 mediodía, no meio do dia, mediodía, a terra começou a tremer la tierra comenzó a temblar. e tudo ficou escuro. Todo se oscureció. Você está me escutando? ¿Están escuchando? Do meio-dia até as 3 da tarde, Desde las 12 hasta las 3 de la tarde. as últimas 3 horas, Últimas 3 horas. tudo ficou escuro. Estaba en tinieblas todo. O mundo esperou esse momento. El mundo había esperado este momento. O céu tinha esperado esse momento. Esperado este
momento. Isaías profetizou a respeito desse momento. Había profetizado. Jeremias tinha profetizado. Esto profetizó. Zacarias tinha profetizado. Profetizó. Jacó disse o seguinte: ¿Cómo dijo esto? Siló está vindo. Silo viene. Siló está vindo. Silo viene. Era meia-noite, Era medianoche. mas o relógio marcava meio-dia. Mas 3 horas, Horas más. 3 horas de escuridão. Horas de tinieblas. Mas naquele momento, Pero en ese momento, às 3 horas da tarde, a las 3 de la tarde, Jesus Cristo abaixou a cabeça Jesucristo reclinó su cabeza. e disse: Pai, está consumado. Dijo, Padre, consumado es. Seu sangue cobriu o chão. Su sangre se vertió sobre la tierra. E quando ele disse está consumado, Dijo, consumado es. a terra tremeu La tierra tembló. e começaram a gritar nos céus. Habían gritos en el cielo. Os anjos gritavam Los ángeles gritaban. e você gritava Usted grita. e eu já gritei Yo he gritado. e mais de milhões de pessoas já gritaram, Ustedes han gritado. Because he porque ele pagou o preço para que você seja salvo, Fuese salvo. that you may para que você fosse salvo. Fuese salvo. Me escute, Escúchenme. quando ele morreu naquela tarde, Cuando él murió aquella tarde, a Bíblia diz que o véu no templo foi rasgado. la Biblia declara que el velo en el templo se rasgó. Um véu gigante foi rasgado Un velo gigantesco se rasgó. que separava o Santo dos Santos. Separaba el santuario del lugar santo. E aconteceu há 2000 anos atrás. Sucedió hace 2000 años. O que isso significa para mim e para você hoje em dia? Para usted y para mí hoy eso. Como isso pode nos afetar hoje em dia? ¿Podría eso afectarnos a nosotros hoy? Eu vou te dizer o que significa. Explicaré lo que significa. Escute com cuidado. Escúchenme con atención. É a maior mensagem que você pode escutar. El mensaje más grandioso que usted escuchará. Eu quero que você pare de se mover. Dejen de estarse moviendo. Eu quero que todos fiquem calados. Que todos estén quietos. Eu não quero que você fale nada. Quiero que hablen. Eu quero que você escute com cuidado. Escuchen muy de cerca. Porque significa o seguinte: Que esto es lo que significa. significa que Deus abriu a porta. Significa que Dios abrió la puerta. Ele escancarou a porta. Abrió de par en par. Escancarou a porta Par en par. para qualquer um que queira Que todo aquel que quiere possa vir e beber gratuitamente da água da viva. ir y tomar libremente del agua de la vida. Você pode vir. Puede venir. Você na televisão pode vir. El evidente puede venir. Esse peso do pecado pode ser tirado. La carga de pecado puede ser quitada. A porta está escancarada. Está abierta de par en par. E Deus está fazendo o convite nessa noite Dios en esta noche te da la invitación. para todos vocês, Cada uno de ustedes. para o mundo inteiro. Mundo entero. Venha até mim, Venid a mí. todos vós que estão cansados Que estáis trabajados. e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os haré descansar. Eu quero te explicar dessa maneira. Explicarlo de esta manera. Significa que você não precisa de um padre para interceder por você. No tiene que tener a un sacerdote intercediendo por usted. Significa que você não tem que ter homem ou mulher nenhuma para interceder por você. A ningún hombre o mujer para interceder por usted. Você nem precisa de um pregador para interceder por você. Un pastor para interceder por usted. Você mesmo pode entrar Usted puede entrar por sí solo. direto no Santo dos Santos, Entrar al lugar santísimo. bem diante de Deus, Trono de Dios. e dizer: tem misericórdia de mim, um pecador. Ten misericordia de mi pecado. E ele já assinou o contrato Él firmó el contrato. que diz que todos que vierem até ele, Dijo todo el que a mí viene. não me importa quem você é, Quien sea. eu vou salvar a sua alma, Es su alma. eu vou limpar você de todo pecado, Todo pecado. eu vou te dar a vida eterna. De vida eterna. É isso que ele diz para você. Eso es lo que te ha dicho en esta noche. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Un aplauso al Señor en alabanza. Jesus escancarou a porta Jesucristo abrió la puerta de par en par para que você possa vir para que tú puedas entrar e ser salvo. y seas salvo. Eu quero terminar dizendo isso. Déjame concluir con esto. O romano que estava ali Guarda romano que estuvo allí. disse realmente esse era o Filho de Deus. Verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Essa é a razão pela qual ele pode salvar a sua alma. Él te puede salvar É porque ele é Deus porque Él es Dios. e ele pagou o preço pela sua redenção. Pagó el precio por tu redención. Escute com cuidado. Escúchenme con mucho Me cuidado. dê mais 3 minutos. Deme en 3 minutos más. Foi lá nos Estados Unidos.
Fue en los Estados Unidos garotinho morreu. que un niño murió. Ele só tinha 7 anos de idade. Tenía tan solo 7 años de edad. E no funeral, dos meus amigos pregou ali. Y uno de mis amigos fue el que predicó aquel funeral. Ele notou que um homem estava ali. Él notó a un hombre que estaba allí, Era avô bem velhinho. un abuelito ya mayor. E ele notou que aquele homem permaneceu perto da cova, Notó que aquel hombre permaneció en la tumba chorando muito. y estaba llorando él. Todo mundo tinha ido embora. Todos los demás se habían ido. E o meu amigo pregador chegou até. El pastor amigo mío se le acercó Ele disse: Senhor, ele era seu parente? y le preguntó, amigo, ¿era un familiar suyo? E o Senhor disse: sim, Y el anciano dijo, sí, ele era o meu neto. era mi nieto. Ele disse: bem, você sabe que esse garotinho está no céu. Le dijo, sabes, ese niño está en el cielo. Você está preparado para encontrar com Deus? ¿Estás preparado para el encuentro con tu Dios? Dia você pode encontrar seu neto, Un día te puedes encontrar. se você conhece a Jesus Cristo. Conoces a Jesucristo. Ele olhou para o meu amigo pregador El anciano miró al pastor, amigo mío, e ele disse: não, eu não sou cristão. y dijo, no, yo no soy cristiano. Eu não entendo. Yo no entiendo esto. Eu não entendo a Deus. No entiendo a Dios. Eu tentei ser salvo, mas não sei como fazer. Puedo ser salvo, pero no sé cómo. E aquele pastor disse: Deus, me ajuda a explicar a salvação para ele. El pastor dijo, Dios, ayúdame a explicarle lo que debo de decirle. E o Espírito de Deus se moveu sobre ele. El Espíritu de Dios se manifestó a través de él. And Ele virou para aquele avô e disse o seguinte: Le dijo a aquel abuelito anciano, ele disse: Senhor, é muito fácil. le dijo, caballero, es muy sencillo. Você fornece o pecador Usted le presenta al pecador, e Deus fornece o Salvador. Dios le presenta al Salvador. Você fornece o pecador Ofrece al pecador, e Deus fornece o Salvador. Dios te dará al Salvador. Essa é a minha mensagem para você nessa noite. Mensaje para usted en esta noche. Você fornece o pecador Usted provee el pecador, e Deus fornece o Salvador. Dios te proveerá del Salvador. Abaixe a sua cabeça, por favor. En sus rostros, por favor. Pai Celestial, Amantísimo Padre Celestial, enquanto nós ministramos a Tua palavra, compartido tu palabra, eu peço nessa noite para que o Seu Espírito se mova. te suplico en esta noche que tu Espíritu se mueva. Nós dependemos totalmente do Senhor Dependemos completamente de ti. em todo esse estádio, En todo este estadio, que o poder do Espírito Santo se mova. el poder del Espíritu Santo se manifieste. Eu te peço em nome de Jesus. Lo suplico en el nombre de Jesús. Suas cabeças estão abaixadas, Con su rostro inclinado, seus olhos estão fechados. ojos cerrados. Me escute com muito cuidado. Escúchenme con mucho cuidado. Quantos aqui nesse estádio ¿Cuántos en este estadio? podem dizer: irmão Swagger, não estou vivendo corretamente? Hermano Swagger, no estoy viviendo bien. Eu preciso de Deus. Necesito a Dios. Por favor, olhe por mim. Por favor, ore por mí. Você pode levantar a sua mão Levantará usted su mano onde quer que você esteja. donde estás parado o sentado. Levante sua mão Levante su mano. onde quer que você esteja, de pé ou sentado. Parado o sentado. E desça as escadas, Bajen de las galerías. todos vocês que levantaram suas mãos. Que levantó su mano. E eu quero que você se coloque de pé atrás da multidão. Se paren allá atrás de la multitud. Venha nesse momento enquanto eles cantam. Ahora mismo, mientras ellos cantan. There's room at the cross for you. that's it. Come ahead. We're waiting for Así you. es, pasen, estamos esperando. Come ahead. We're waiting for you. Pasen, estamos esperando. Though millions have come, Aunque millones han venido, there is still room for one. todavía hay lugar para uno. There is room at the cross. Hay lugar en la cruz. Yes, there's room. Come on right now. Pasen ahora mismo. Come down the ramps Bajen por las graderías and stand at the edge of the crowd. y párense a la orilla de la multitud. There's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room
Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor, por um momento. Miren aquí al hermano Swagger por un momento. Eu vou fazer a oração do arrependimento. Voy a orar la oración penitente del pecador. E em todo esse estádio, por favor, Y por favor, en todo este estadio, eu quero que você ore comigo. quiero que usted la repita conmigo. E eu quero que você acredite em Deus. Que crean a Dios. Você na televisão, Usted televidente, eu quero que você ore comigo também. que usted también ore conmigo, por favor. Abaixe a sua cabeça, Inclinen sus rostros, feche os seus olhos cierren sus ojos e vamos orar. y vamos a orar. Querido Deus do céu, Amante Dios que estás en los cielos, eu venho a Ti, vengo a ti no santo nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Por favor, perdoe os meus pecados. Perdóname mis pecados. Lava-me com o Teu sangue precioso Lávame con tu sangre preciosa de toda iniquidade. de toda injusticia. Me dê vida eterna. Dame vida eterna. Eu te peço em nome de Jesus. Pido en el nombre de Jesús. De acordo com a Tua santa palavra, Tu santa palabra. em Romanos capítulo 10, En Romanos capítulo 10. com a minha boca, Con mi boca eu confesso o Senhor Jesus. yo confieso al Señor Jesús. E em meu coração, En mi corazón eu acredito yo creo que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. que Dios levantó a Jesús de los muertos. E que Ele está vivo. Que Él vive. Nesse exato momento, En este momento eu aceito a Jesus Cristo yo acepto a Jesucristo como meu Senhor e Salvador. como mi Salvador personal. E de acordo com a palavra dele, De acuerdo a su palabra, eu acredito que Ele me ouviu. creo que Él me ha escuchado. E eu estou salvo. Yo soy salvo. Eu estou salvo. Soy salvo. Eu estou salvo.